Thank you, Governor Lira, Mayor Gallego, and Mayor Yama. We heard some concrete lessons on the tools of engagement and how to drive climate action on the front line. We also heard in the opening video the idea of a global mutireo, a collective, community-driven effort where people come together to accomplish a task for the common good. It's going to be very important at COP30. So I'm going to turn to our next panel, where they're going to talk about how they embraced multi-level partnership to come up with the concept of climate federalism and what it looks like on the road to Belém. The next panel will be in Portuguese, so please put your headsets on if you need them. And with that, let me welcome COP30 high-level champion, Dan Yoshpi. Hello, everyone. Distinguished authorities, mayors, governors, local leaders, and esteemed colleagues, it is my pleasure to join you today. The Local Climate Action Summit recognizes the critical role of subnational governments in climate action. With COP30 in Belém coming up next week, we are reminded that climate negotiations alone will not get us where we need to be. As the high-level champion for COP30, my role is to bridge global ambition with the real, tangible action already underway at local and regional level. Local governments and municipal authorities have long been at the forefront, innovating, leading, and delivering real results. Here in Rio, we are gathered to showcase this progress and reaffirm how local action continues to shape and advance global climate ambition. The COP30 presidency has been clear. We are entering a new era of COPs, one defined by implementation and impact. Through the CHAMP coalition, Brazil is embedding subnational leadership directly into national climate commitments. This means that climate action is no longer confined to one level of government. It's a shared responsibility, woven into everything from transportation planning to waste management. At COP30, our goal is to drive a redefined joint action agenda focused on 6 thematic axes that are anchored on the global stocktake, aimed at accelerating change across systems. The action agenda recognizes the need for multi-level governance in Axis 4, builds on Brazil's commitment to climate federalism and the Coalition for High-Ambition Multi-Level Partnerships, which has 77 signatory countries aiming to enhance collaboration between national and subnational governments in climate policy and finance. The goal is not to announce new commitments, but rather to focus on accelerating the existing solutions. As part of this agenda, partner initiatives develop the plans to accelerate solutions to drive implementation. Almost 1/4 of this focus on subnational governments, making local resilience fundamental for driving solutions. This makes you truly indispensable partners in advancing the action agenda. Now, I ask you to carry this amazing momentum forward and join us in Belém. My invitation to all of you is to actively engage with the action agenda, contribute your expertise and solutions, and help us turn ambition into implementation. Let's do this together, not as isolated actors, but as real global mutirão for implementation. Shared effort, shared purpose, and shared progress. Finally, I would like to extend my heartfelt congratulations to all of the awardees of the Local Leaders Awards. My deepest thanks go to Mayor Eduardo Paes for hosting us, and to all the organizers, especially Bloomberg Philanthropies, for inviting me to serve as co-chair and to participate in this great event. Now, I have the honor to invite for our next conversation, where we will explore how climate action is unfolding in practice, Minister of Environment of Brazil, Marina Silva,
Mayor of Rio de Janeiro, Eduardo Paes, and the Governor of Pará, Mr. Elder Barbalho. Please. Now we change to Portuguese, so for those who need assistance, please do so now. Nós vamos começar com o prefeito Eduardo Paes. Let's start E with cidades Eduardo como o Paes. Rio têm sido pioneiras Cities na like agenda Rio de ação have climática, championed tendo lançado sua the primeira climate estratégia de action resiliência há agenda, quase uma década. having A cidade launched tem his liderado first soluções e resilience parcerias diversas, strategy desde a a implantação decade de ago. ônibus elétricos e a The city integração has do done a clima lot, nos orçamentos, até adopting a redução das electric emissões buses, provenientes de resíduos. Com including base na climate sua experiência, como as questions cidades in podem acelerar the a budget, transição do etc. planejamento para a How can implementação cities e que accelerate tipos de this colaboração nos transition níveis onto local e implementation, internacional and what são mais kind of cruciais collaboration para at the ampliar local e acelerar international soluções levels urbanas? are Vamos lá, crucial primeiro, to uma honra estar aqui accelerate com você. Obrigado, Dan, urban saudar o nosso solutions. It's a governador, pleasure campeão to da be COP, o here. grande anfitrião desse encontro que nos Governor orgulha a todos os Barbalho, brasileiros. champion of Saudar a COP, nossa and ministra, a person of símbolo da which we proteção are, ambiental, of whom we are do very combate às proud. mudanças climáticas, Let's ministra greet Marina Silva, cumprimentar Marina todos aqui Silva, presentes. our Minister of the Environment. Eu acho que a gente tem que ser muito breve aqui. Let's Primeiro, be eu very acho que a gente brief. viveu aqui nesses últimos 3 dias Over the last aquilo 3 que days, os prefeitos, we have governos been locais, living regionais, what têm chamado a atenção mayors muito and local tempo. A governments in general capacidade have de been entrega stressing das cidades, dos how governos locais para much fazer as the local transformações necessárias. governments are able E aí eu to vou deliver puxar pouquinho towards aqui, porque eu the acho que esse needed tema é muito transformation. importante. Estamos aqui falando, temos um There governador is e uma one ministra, important topic né, mas o here. Brasil tem uma particularidade, né, que para muitos é novidade a partir da entrada Something do that Brasil is lá no new Champions, for né, mas que é some uma after permanente Brazil colaboração sign entre up os for diferentes Champ, níveis de governo. which is a Né, constant então, collaboration talvez between o grande different exemplo que eu levels of possa trazer government. aqui é, The great no caso do example governo I do presidente can Lula, give you in the o PAC, case nosso of programa de President aceleração do Lula crescimento, is né, conjunto PAC, de a program investimentos for que, accelerating na verdade, o growth. governo abre uma The carteira de government projetos, opens né, a e portfolio os of estados e projects, municípios têm que and apresentar ali states o and projeto para que municipalities possa have ser to implementado. Então, isso faz com que a design gente their tenha uma own project capacidade in de that realização framework, com and financiamento it federal, can com be recursos federais, funded que é o grande debate with desses dias federal aqui, Helder, é funding. como é que a gente This is the transforma important debate poesia em here. verba. How Né? Precisamos de recursos. can we transform Global precisa de poetry recursos, as into cidades têm uma financing? capacidade enorme Cities de implementar políticas, é o que a can gente tem buscado implement fazer policies. no Rio ao longo desses And anos. this is what né? we've Quando been há trying recursos to do in federais, a gente Rio é mais over the last efetivo. years. With Então, federal né, para funds, você we are more fazer uma effective grande obra de drenagem, para você resolver um problema de implement a saneamento large numa drainage comunidade carente, para você fazer obras work de contenção de to costas. work Se tem in recurso federal, poor se há communities, financiamento, etc. a gente If you realiza have muito. federal Mas é funds, óbvio que há um conjunto de medidas, you e a do Prefeitura do more. Rio tem But feito of isso, course, que é um campo we have em que a gente a identifica o orçamento subset climático, of measures estabelece we have metas been muito claras implementing here. em todos Our os clear sentidos aqui na goals Prefeitura. in terms of E a climate, gente for precisa, instance. eu acho que o At grande the desafio mayor, dessa COP, quando a gente fala de municipality mutirão, level, sair the para great challenge for ação, COP, where we sair do discuss discurso e para mutirão, ação, going são from iniciativas da speech Bloomberg, to por exemplo, ontem action. anunciou 80 milhões de Well, dólares para a troca, Bloomberg para que announced tenhamos ônibus yesterday elétricos. $80 né? Já million estou ali of classificando os funding projetos da cidade so do Rio de that we Janeiro can have para que a gente electric possa buses trocar a nossa frota. to replace Então, our eu tenho fleet. certeza que com essa So colaboração, I'm com as certain ações that que os with líderes this locais aqui collaboration, representados podem with fazer, e essa é a actions mensagem mais that importante, local leaders o can governador Helder implement, vai well, nos and this liderar is the main como message. como The representante Governor regional, Barbalho will né, dos be a governantes leader brasileiros as nesses the dias de local COP lá em representative Belém, vai nos liderar of nisso, a ministra all Marina Brazilian dispensa leaders, apresentações no tema, a and gente quer Minister que essa Marina mensagem chegue Silva muito clara para is os very líderes well mundiais, known. para que a gente possa ter So we efetivamente will esses recursos convene disponibilizados. a very
important message to all world leaders in this sense. Muito obrigado, prefeito. Thank you so much. And now I give the floor to Governor Barbalho. Belém and Pará, as the venue for COP30, are opening the doors to Amazon to show that global leadership can drive global action. How does rich state, rich in natural resources, can foster carbon markets and use them to foster the sustainable development and prosperity? Good morning to all of you, Minister Marina, Eduardo. Thank you for hosting us here. This is a very special moment in the eve of COP30. And now we can coordinate to welcome the world. We are used to do roadshows all over the world to present our ideas and invite those interested in them to join us. And this is the other way around now. It's the world who will be in Belém, and we will show them our ideas, our projects, things we are already doing, and that need funding to be scaled up. And this is where we need climate financing, meaning to bring ideas and concepts into practices. And it's urgent, as we know. We've been discussing in the Amazon in order to, first of all, understand our specificities. We have urban areas like Rio and São Paulo, that with their industrial model and due to urban pressure, emissions are linked to fossil fuels. In the case of Pará and other Amazonian states, the pressure on the forest is the source of the main source of emissions. In Pará, 85% of greenhouse gases emissions come from the forest, destroying the forest. And so we are working with the federal government to fight deforestation, to reduce pressure on the forest, and we achieved a lot. On the one hand, we have supervised and all this, and on the other hand, we are creating a portfolio of activities we can develop within the forest so as to keep it up. What can we do? Work with biodiversity. Every day, we discover 2 new biodiversity items. So, the richness of the forest is yielding opportunities on a daily basis. Our state established a bioeconomy plan, and in 2022, we launched it in Sharm el-Sheikh. And we've been structuring this policy, and last month, we opened the Amazon Bioeconomy Park, which we will present at COP. And we will launch the Bio-Amazon voucher, so as to say. The same thing that happens in the Silicon Valley, we will do the equivalent thing here for biodiversity, and that will become global. And the carbon market, on the other hand, when we reduce deforestation, we generate credits. We make all kinds of efforts, economic matrix, energy transition, urban measures, reducing the number of vehicles that use fossil fuels. All this will not be enough to have a net zero world in 2050. But we will have a space
E este crédito, com integridade, advindo de grande processo de redução de desmatamento da floresta amazônica, tem alto valor pela integridade, alto valor pelos esforços que o mundo inteiro gravita para proteger o maior bioma de floresta tropical do mundo. E o Pará se posicionou a partir de um sistema jurisdicional de REDD+, a partir de uma lei consistente que passa por 3 anos de exaustos debates com comunidades tradicionais ribeirinhas, quilombolas, indígenas, com agricultores, para mostrar que este esforço permite uma nova vocação, em que o pagamento por serviços ambientais, a remuneração por redução da pressão sobre a floresta, buscando equalizar o ambiente de uso do solo em floresta, produção alimentar e, com isto, geração de mão de obra e condição social no ambiente local, nós nos posicionamos tendo hoje a oportunidade. É muito importante que vocês compreendam isso. Hoje, o Estado do Pará tem a oportunidade de comercializar em toneladas de carbono, chegando a mais de 300 milhões de toneladas de carbono até 2026. Isto permite uma mobilização financeira, Eduardo, na ordem de 40 bilhões de reais. 40 bilhões de reais. Portanto, nós estamos falando de uma nova economia, de uma nova agenda que faz com que a preservação da floresta e a redução do desmatamento permita que nós possamos ter esse volume de recursos que será distribuído de que forma? Para os salvaguardadores da floresta, para os povos indígenas, para os povos quilombolas, para os produtores rurais. E a parcela que couber ao governo, que é uma parcela minoritária, o governo é obrigado a continuar financiando a redução das suas emissões. Portanto, nós reorganizamos a economia local, permitindo sim que o Pará continue com as vocações do antes, agricultura, pecuária, e estas precisam ter rastreabilidade para que nós possamos ter integridade na cadeia da produção alimentar, para não permitir que a produção de alimentos esteja atrelada a processos de ilegalidade ambiental, mineração também com rastreabilidade para separar o que é mineração ilegal, o que é garimpo ilegal, e garantir com que haja a extração minerária e a produção advinda da riqueza da floresta, com biodiversidade e com redução de desmatamento, gerando crédito. Com isso, nós conseguiremos a principal missão de quem vive na Amazônia, é conjugar, cuidar da floresta e cuidar das pessoas. Nós precisamos aproveitar da COP em Belém para que todos que falam sobre nós, mas nunca colocaram o pé na floresta, entendam. Nós somos árvore, mas nós somos gente. Nós somos a maior floresta tropical do mundo, mas abaixo da copa das árvores nós temos 29 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia brasileira. E na Pan-Amazônia chegamos a 50 milhões. Portanto, sim, nós queremos ser solução para o meio ambiente, mas financiem, apoiem para que estas soluções passem por qualidade de vida, porque não há justiça climática sem justiça social. Minister Marina Silva, o conceito do mutirão global the concept of global multi-round is at the core of this COP30, the call to collective action included in the new architecture of our agenda. In Belém, what the role do you expect non-state actors will play in the main outcomes from COP in terms of adaptation, financing, or funding, and energy transition? What does this new architecture will mean to Brazil and other nations?
It's a pleasure to be here. Greet all of you, namely Dan Shopchik, Eduardo Barbalho, Eduardo Paes. It's a great pleasure to be here participating in this crucial moment for the history of the humanity. The mutirão is a word that comes from an indigenous language, and it means bringing people together to do together good things. André Correia do Lago was inspired when he chose this name, this mutirão. A mutirão to implement what we decided throughout the last 30 years. The UNFCCC is born in Rio in 92. It's 33 years old, and this is the number, the 30th COP meeting. The idea of a global mutirão in Belém, and we will have the head of state summit of heads of state, which will start tomorrow. And we hope they will deliver a message about how we will face climate change. And this is no longer what we thought in the past. It was think global and act local. By that time, science said that if we did not reduce CO2 emissions, we would go through what we are going through now. It was thinking global and acting local. Now I have to do both at the same time. Now, those who are already affected by climate change, cities, communities, and vulnerable people can no longer solve this problem at the local level, mainly because they do not have technological resources or financial or human resources, as we've seen here. We need the support, and we need funds. And this is why at COP30 we will discuss adaptation based on metrics, indicators, to determine how much this adaptation is taking place in cities. So mutirão starts by means for implementation. Commitments taken should be honored so that we won't lose credibility. Another thing about mutirão, and this involves governors and mayors, is that although we no longer solve problems at the local level, we know that climate change happens exactly somewhere where we live. 80% of people live in cities. 80% of people are affected by climate change in cities, such as water supply, torrential rains, as we've saw in Rio Grande do Sul last year. And so we also need a mutirão in action. The federal government has to work together with state level and local level governments. And in this case, Brazil has 3 programs. The first one is Adapt Cities by the Ministry of Environment, creating methodologies so to teach cities how to adapt and sharing knowledge so to give them this capacity. The second program is Resilience and Green. Resilient Green. We are working so that cities would be trained in terms of infrastructure
a criar, inclusive, novos procedimentos, os planos diretores das cidades, alguns deles precisam ser adaptados. As formas como nós construímos as nossas edificações também precisam ser adaptadas. E uma outra coisa que é fundamental é que, se já estamos vivendo sobre a emergência climática, precisamos mudar e criar novos marcos regulatórios. No Brasil, nós temos 1942 legal frameworks. municípios In que Brazil, são we have mapeados desde 2,042 2012, que são municipalities that suscetíveis have a been eventos mapped. climáticos extremos. Esses municípios, And prefeito, they precisam are ficar o vulnerable tempo todo em to estado de extreme emergência, para que a climate gente tenha events. ações They have to o tempo remain todo, in criar sistemas de emergency alerta, criar state rotas de fuga, to criar lugares create para onde a gente possibilities vê or alert sistemas systems, simplificados para que as pessoas escape possam ser routes, socorridas. etc. Mas tem uma coisa to importante também, help porque people. a adaptação Rescue e people. enfrentamento da mudança But do clima não pode adaptation ser visto como um and peso, climate como um change problema. cannot be Pode ser seen vista as também a burden, como as um a espaço problem. de They sinergia. can be Se eu seen cuido as a adequadamente space dos for resíduos synergy. orgânicos, If eu I posso manage transformar isso em bioenergia. Eu estou resolvendo um problema ambiental e, ao mesmo tempo, eu estou gerando energia limpa e, ao mesmo tempo, eu estou evitando lançar na atmosfera o CO2, o gás carbônico, no caso aí, inclusive o metano. Se eu faço um trabalho na cidade de fazer a eletrificação da minha frota, eu estou evitando a emissão de CO2, estou melhorando a qualidade de vida das pessoas, inclusive do ponto de vista da saúde pública. Veja que o enfrentamento da mudança climática, longe de ser apenas os efeitos indesejáveis, é como a gente potencializa os efeitos desejáveis na direção de um novo ciclo de prosperidade. Esse novo looking ciclo de forward to a new já é prosperity numa escala cycle. que ainda This não is a ganhou a reality força in a necessária. scale Mas, that com needs pessoas more como o prefeito strength, Eduardo, but como with disse o people like the mayor do Eduardo estado do Pará, Paes a gente and also the pode mayor mudar of essa the chave. Pará state, Nós we já can temos a maior turn parte this das key, we respostas can change this técnicas. key. O que We have precisamos é do the compromisso technical ético para transformar essas respostas answers. We have to técnicas have em an ethical capacidade commitment de ação. to Para isso, have precisamos de a recursos action financeiros, capacity. público We e need a privado. financial, Precisamos de recursos public humanos and e de private recursos financial tecnológicos. resources, Eu queria human encerrar dizendo resources, que em and I like to wrap 2003, up that quando in assumi o Ministério do 2003, Meio Ambiente when I pela was in primeira the vez, Ministry of eu disse Environment para for o the first presidente time, Lula, I told não President basta dizer o Lula, que não pode. we É cannot preciso tell them criar what como we pode can't. da We forma have to correta. create what E we fizemos can. plano de prevenção And we e had controle do the desmatamento plan da of prevention Amazônia. and control Há of 23 Amazon anos atrás. deforestation. This plan reduced deforestation in 83% for a decade. And we avoid launching into the atmosphere 5 billion, and we preserved conservation areas. And this was something, an action, and we reduced the CO2. These policies were dismantled. But when President Lula, in his administration, I'm again, for the third time, the Minister of Environment. I was 45 years old at that time, now I'm 67 years old. But we've reduced the deforestation in Amazon in 50%, and we could avoid to launch in the atmosphere 700 million of tons of CO2. This is good for cities, for the planet balance, but we have to adapt, we have to mitigate, but we have to transform the development model, and then we have the huge opportunity to generate revenue, to improve people's lives, creating synergies, to be prosperous, sustainable, and at the same time, a diversified world with a diversified economy. There's place for everybody. For a long time, we had a development vision, development using nature.
But now we have to, all of us, we have to be sustainable. We can be, we have to be sustainable. We cannot deny. We cannot be in denial. Thank you. Muito obrigado a todos. Thank you all. Thank you very much. Muito obrigado. Thank e you aqui all. encerramos esse painel. Muito obrigado. And it was a pleasure to have you all. Thank you.